Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre fascismo. O que é o fascismo, né? Saindo um pouco do senso comum, quais são suas características, onde o fascismo foi mais forte e tal. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo de hoje, ok? Então, se liga. Bom, a ideia de fascismo mais forte que nós conhecemos, né, é a ideia do fascismo tanto na Itália de Mussolini como também na Alemanha de Adolf Hitler, né? O fascismo ele teve grande admiração em outros locais, né, em outros países, mas nós vamos concentrar aqui nesses dois países, principalmente na Itália e na Alemanha, que é onde as características desse fascismo eles vão se demonstrar de maneira muito mais clara. E conforme a gente for falando aqui daquilo que são as características do fascismo, você vai identificando aí de maneira muito bacana quando alguém ou algum partido, né, começa a manifestar as ideias do que é o fascismo. Bom, um ponto que a gente precisa definir de cara é que os regimes de ditadura nem sempre eles são regimes fascistas. Então, em muitos momentos você vai ver ao longo da história alguns regimes políticos ditatoriais que existem ao longo histórico, mas que eles não são exatamente fascistas. Então, é por isso que é importante você compreender, no momento que nós formos falar aqui, nesse momento que nós vamos falar agora, sobre as características do fascismo, porque você vai poder também enxergar que as características do fascismo não estão presentes lá na ditadura. Bom, já vou falar na lata para vocês as características para que ao longo do vídeo a gente possa então falar sobre essas características, vocês já sabendo. A primeira característica é o autoritarismo, né? O poder central, sou eu que mando, a autoridade está comigo, é uma característica que vai estar muito presente. Outra característica é a questão do culto ao líder, né? Sempre é eleito alguém que é o líder no fascismo, e essa pessoa vai ser cultuada como um homem forte, como um salvador, aquele que vai salvar a nossa nação e tudo. A questão do ultranacionalismo, né? Você vai ver sempre no fascismo essa loucura desenfreada, né? Irracional de dizer que ama a pátria, né? Esse ultranacionalismo louco. O desprezo pelos valores individuais, né? A questão da ideia das pessoas terem a liberdade de pensamento, pensar o que quiser, a liberdade das ideias na mente das pessoas como pensamento. Tudo isso vai ser atacado, porque o fascismo precisa estabelecer o que precisa ser pensado, né? A ideia também de você aniquilar, de você eliminar os seus adversários vai estar muito presente. Para eu crescer, para eu caminhar, eu preciso eliminar os meus adversários. Tem a questão também do armamento, né? Que eu tenho essa ideia de armar as pessoas, porque se elas me apoiam e eu controlo elas, então se elas tiverem arma na mão, no momento que eu precisar, eu vou convocá-las imperceptivelmente. As pessoas vão ter dificuldade de perceber essa questão toda. E aí tem a militarização da política. Na questão da militarização da política, a gente vê o problema não seria exatamente o militar como forças armadas, porque toda nação precisa ser protegida pelas suas forças que vão estar armadas, né? A questão é que há um desvio de função, porque os militares vão passar, então, eles fazerem a política desse modelo político, e não era para ser eles, porque é um desvio de função. A política não é para ser praticada pelos militares. Os militares têm uma outra função que é muito importante. E aí a gente identifica tudo isso. Também essa militarização pode causar uma intimidação a outras instituições e tal. Bom, fazer uma definição de fascismo não é uma coisa muito fácil, tá? O fascismo ele tem várias leituras na história, na sociologia, na antropologia e também na psicologia. Então nós vamos falar aqui de fascismo naquilo que é a sua predominância, de como ele predominantemente se apresentou, suas características predominantes, para que você possa ter uma ideia para poder fazer uma leitura do que é fascismo. O fascismo vai surgir na Itália de Mussolini, de 1922 a 45, também vai se manifestar na Alemanha de Hitler, só que na Alemanha de Hitler ele vem acrescido da ideia da eugenia e também do antissemitismo, que depois vai matar muitos judeus, é uma história que provavelmente você já conhece.
O fascismo ele precisa de um cenário, né? E qual é o cenário que o fascismo precisa? Ele vai precisar, na verdade, daquilo que é o cenário que nós chamamos de desencanto, né? Então, o desencanto, principalmente com as instituições democráticas, é um campo fértil para que o fascismo ele possa se manifestar. Ele é muito visto, na verdade, como uma ideia que consegue canalizar aquilo que são as frustrações, aquilo que são os sentimentos de revolta, aquilo que são os sentimentos sociais na verdade, de tentar sair de algo. Então, o fascismo ele vai encontrar um terreno fértil aí. Muita gente vai falar bastante coisa sobre o fascismo, vai chamar o fascismo de doença moral, vai chamar o fascismo de uma reação, na verdade, contra o proletariado lá no passado, e vai chamar também o fascismo de um regime político que foi criado, teria supostamente sido criado para, na verdade, destruir, primeiro desorganizar e destruir as ideias da classe trabalhadora. O fascismo também é visto como um modelo político que está muito associado ou até mesmo criado pelo capitalismo, porque ele vai também ter algumas ideias que são favoráveis à questão do capitalismo, essa própria ideia da destruição das ideias da classe trabalhadora. E ele vai ser apontado em alguns momentos também como um sistema político que ele vem, na verdade, em oposição ao socialismo e ao comunismo, que seria o comunismo soviético e tal, né? Uma ideia muito assim de contraposição, se opor ao comunismo. Então, por isso que você vê muitos políticos falando sobre o comunismo e tal. São ideias também que estão muito namorando ali com a questão do fascismo. Bom, no momento em que esse fascismo ele se estabelece, ele chega ao poder, ele começa então um ataque contra as ideias que eram democráticas. Então ele vai dizer o quê? Se lá na democracia, que seria o governo do povo, isso não deu certo, pessoal, então agora nós temos um modelo pronto. Esse modelo pronto é um modelo, na verdade, que é autoritário, ele é auto-colocado para as pessoas. E aí as outras características eles vêm juntos, porque se eles têm um projeto que diz que é um projeto que vai salvar a nação, essa salvação ela tem que ser materializada. E aonde ela vai ser materializada? Na figura do líder. Então, o fascismo ele vai ter sempre a ideia do culto ao grande líder, né? Alguém que se coloca como salvador, ele vai salvar daquela bagunça que existia anteriormente, ele que vai nos salvar daquela bagunça toda que havia na democracia. Então veja, é uma fundamentação no culto ao líder. E aí, quando tudo isso vai sendo colocado, as outras características vêm, que é o quê? A exaltação da coletividade e o ataque aos valores individuais liberais. O que significa isso? Então tudo agora tem que ser coletivo, tem que ser para o pensamento tem que ser um só para todos. Porque se lá na democracia o João tem direito de ter os seus pensamentos a respeito do que é governo e o Antônio tem outro pensamento a respeito do que é governo, do que são as ideias e tal, aqui não. Aqui tudo isso é atacado. As pessoas devem pensar da mesma maneira. É assim que o fascismo ele vai colocando. Então todos são colocados a pensarem da mesma maneira. Porque se na democracia há liberdade, né, aquilo que é chamado de liberalismo, você está liberado na sua mente para pensar o que você quiser, aqui se constrói a ideia ao contrário. Não, aqui a gente já tem um modelo pronto, é assim que serve, e a moralidade também vai estar muito presente. Então vai começar a acontecer um desprezo pelos valores individuais. No momento em que tudo isso começa a se manifestar, percebam, toda a ideia do corpo político está sendo formado. Quem é que pode, na verdade, não permitir que esse corpo ele ganhe força e ele se estabeleça cada vez mais? É a oposição política. Então,
existe a oposição política, então nós precisamos aniquilar essa oposição política. Então o fascismo ele tem sempre a ideia de aniquilar, ou seja, de eliminar a sua oposição política. Como é que se elimina a oposição política? Se ela vinha de um modelo democrático, então provavelmente ela pode ter um congresso, ela pode ter uma casa legislativa e tal. Então você precisa tirar da frente o poder das instituições para que então o fascismo ele continue em frente. Você elimina aquilo que você diz que atrapalha você politicamente. Você elimina a oposição, seja ela política, seja ela institucional e tal. E aí, tudo isso vai ser, na verdade, vão ser características que vão estar no fascismo que vão fortalecer. Então, vejam bem, o autoritarismo, nós já falamos da fundamentação no culto ao líder, o desprezo aos valores individuais e aniquilamento da eliminação, na verdade, dos seus opositores. São qualidades do fascismo para que ele possa, então, se estabelecer cada vez mais. Mas tem algo que vai surgir com grande força, que é algo impressionante. O que é? É que o fascismo ele vai usar como ninguém a propaganda política. Inclusive tem aqui no nosso canal, depois você dá uma olhadinha no canal, tem um vídeo falando sobre a propaganda política. Bom, a propaganda política é algo fundamental, porque se eu apresentei um novo modelo político para as pessoas, eu preciso que as pessoas continuem acreditando nas minhas ideias de modelo político. Então eu vou criar propaganda em massa, e aí no momento que eu vou criar essa propaganda em massa, vou atingir as pessoas, eu vou informar as pessoas daquilo que é o meu modelo, daquilo que supostamente eu posso estar fazendo de bom para elas. E aí essa propaganda política, ela vem com seus ingredientes. Qual que é o ingrediente? É o ingrediente da minha verdade. Então eu posso, por exemplo, falar para você uma mentira 1000 vezes como verdade. Eu conto uma mentira 1000 vezes e ela se transforma numa verdade na sua cabeça. Por quê? No momento em que ela se transforma em verdade, você não vai me questionar. E aí você vai manter o apoio àquele governo. E se alguém, por algum motivo, conseguir falar contra esse modelo para você, você vai questionar e você vai dizer, não, você não viu que foi falado, e aí foi falado 1000 vezes, lembra que foi falado 1000 vezes? Percebam isso, foi falado 1000 vezes. A pessoa tem aquilo como verdade. Se você contar uma outra coisa, é porque você, de alguma maneira, você está mentindo ou supostamente você está politicamente enganado. Então a propaganda é algo que é feita estrategicamente, é um cálculo político que é feito para atingir milhões de pessoas que são os apoiadores. Agora, se a gente pensar do ponto de vista de que o fascismo ele consegue construir diversos admiradores, diversos apoiadores, nesse momento em que o líder é cultuado e tal, o fascismo então ele vai criando também um sentimento na cabeça das pessoas. Por quê? No momento em que as pessoas vão defender o fascismo, imperceptivelmente elas vão então se colocando como alguém que não vai aceitar a oposição, não vai aceitar a ideia contrária. Então tudo isso vai acontecendo e vai subentendendo na cabeça das pessoas a ideia de que eu preciso combater a ideia política contrária. Então, estou combatendo, vira um sentimento. É um sentimento de defesa e um sentimento contrário a todas as outras ideias. Quais são as ideias? São as ideias democráticas. E a pessoa não está percebendo, porque a lógica na cabeça dela já mudou. É uma lógica diferente de defesa, porque o outro ele é um adversário, o outro é tratado como adversário e vira um sentimento. No momento que vira um sentimento, vira algo extremamente perigoso, porque as pessoas vão agir não por entendimento, mas por sentimento. Estou sentindo que o meu adversário político vai me tirar do poder. Então, se eu estou sentindo isso, eu tenho que combater tudo isso, né,
das mais diversas maneiras com as características que o fascismo apresentou aqui, que a gente já comentou. Bom, se a gente partir do princípio de que a propaganda de massa ela é algo que pode ser tendenciosa, então a gente, principalmente nesses dias de internet, de acesso, redes sociais e tal, a gente precisa refletir bastante sobre a questão dos fake news, né? Porque se existe a fake news, alguém produziu aquilo, alguém, na verdade, está tentando chegar no seu objetivo final, que é controlar a sua mente, né? E aí, no momento que consegue controlar a sua mente, aquela velha história, né? Conto 1000 vezes uma mentira como verdade, né? Até ela se transformar numa verdade. Então, se eu consigo fazer isso, vai influenciar no seu voto. E você pode estar elegendo alguém que tem, na verdade, um projeto de governo e tal, que pode ter características que não vão ser características que vão ser boas nem para a sociedade, nem no futuro para você. Então, acho que é necessário que não só o Brasil, os Estados Unidos e tal, que tiveram bastante essa questão da fake news, possa combater essa questão. A fake news é uma notícia que é falsa, ou seja, ela é uma mentira. Ok, galera? Bom, ficou aí os comentários para vocês aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado e tal, possa ter dado uma visão para vocês através das características para que vocês possam fazer uma leitura do que é o fascismo, né? Se vocês tiverem gostado desse vídeo, eu vou pedir para vocês, clica aqui embaixo, curte aí a nossa página, se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos, conhecimento e tal, e aciona aqui o sininho, ok? E aí eu te espero no próximo vídeo. Abraço!